Shalom, pessoal, noite de terça-feira, mas temos um objetivo e nós vamos concluir hoje, que é a Parashá Shemot. A partir do livro de Shemot, Êxodo, nós vamos criar um novo formato mais simples e mais rápido. Então, vamos para o livro de Shemot, é a Parashá Shemot. Estou dando ela, a gente vai estudar ela atrasada, eu não pude estudar no sábado, não podemos ter feito no sábado, estávamos sem internet. E a porção Shemot, ela está a partir do capítulo e versículo 1 de Êxodo, Shemot, e vai até o 6. A Parashá ela começa, com a descendência de Israel, com a descendência de Jacó. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, tá? A gente vai só pegar as epígrafes, e comentar sobre os assuntos. E aí, as Bíblias seculares, as Bíblias atuais, elas trazem nomes diferentes para os livros. Só que o nome hebraico, a gente sempre vai estar trazendo o nome hebraico aqui. E o livro de Êxodo, que não tem nada de Êxodo, é Shemot, porque ele traz os nomes. Então, Shemot quer dizer nomes. E é assim que começa o livro. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada qual com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issachar, Zebulun e Beniamim, Dan, Naftali, Gad e Assé. E os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas, menos José, José, porém, já estava no Egito. Yosef. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles, ok? Aí vem a opressão, Levanta-se um faraó que não conhece José. Eu vou dar as linhas de pensamento aqui, gente. Há uma linha de pensamento que diz que o faraó, na época de Yosef, ele era Ixo, era um povo lá da Europa, tanto que foram destituídos. Então, por isso que ele era bem complacente, com o povo hebreu. Ele não tinha tanta, dá até entender que o Eterno levantou esse tipo de gente no Egito para que pudesse receber os hebreus, o povo de Israel, ou os filhos de Jacó e sua família, com seus usos e costumes, porque um egípcio ele não praticava, primeiro que eles não, a gente estudou na Parashá passada, eles não cultuavam a questão do gado, da ovelha, de sacrificar ovelhas e tudo mais. E aí há de se entender que, por conta do faraó não ser um egípcio nato, ele elevou Yosef a status de segunda pessoa no Mitzrayim, no Egito. E aí vem a questão de muita gente, do crescimento do povo hebreu, e aí o faraó pede para as parteiras matarem os filhos homens, os filhos homens. E aí as parteiras Sefra e a outra é Puá, E acredita-se que era
a mãe e a irmã de Moshe, Yoquefed e Miriam, mas isso é uma linha de pensamento, não se tem total certeza. E aí vem a juventude e a vocação de Moisés, e aí vem todo aquele processo, o nascimento de Moisés e tudo aquilo que a gente já sabe, ele é colocado no Nilo, e a filha do faraó o resgata e coloca o nome Moshe. E aí o Eterno, ele, não sei porquê, resolveu adotar realmente o nome de Moshe, que é um nome egípcio, não é um nome hebraico, mas na escrita hebraica existe, na Gemátria existe uma explicação e uma história, bem interessante, porque o nome Moshe ele é escrito com 3 letras, e essas 3 letras, a raiz dela é 120, e 120 a raiz é 3, 1 mais 2, 3, 0 não vale nada. E 3 foram as 3 etapas da vida de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e depois 40 anos no deserto. É muito interessante isso, a Gemátria. Já falei sobre isso nas paraxás passadas, você tem uma noção mais detalhada desse assunto. Mas o ponto máximo, depois eu vou resumir, mas o ponto máximo está aqui, eu não sei se vai dar para mostrar, é no capítulo 3. E aí vem a fuga de Moisés para Midian, e lá ele fica na casa de Ietro e acaba casando com Zípora, Típora, e tem toda aquela história. E aí o Eterno ele aparece a Moshe numa sarça ardente, numa sarça que pega fogo, que ele ficou muito impressionado com aquilo, porque a sarça tinha fogo nela e ela não se queimava. E aí, depois de o Eterno se apresentar a Avraham, por El Shaddai, ele agora se apresenta a Moshe. El Shaddai é uma virtude do Eterno, e agora ele se apresenta realmente com o seu nome. Ele diz para Moshe, no capítulo 3 e verso 13, Moshe disse ao Eterno: quando eu for aos israelitas e disser, o Elohim dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Elohim a Moshe, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Elohim ainda mais a Moshe, assim dirás aos israelitas, o Yud, Re, Vav e Re, as 4 letras do tetragrama, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Ou seja, a palavra Deus não é o nome que está no hebraico, porque a palavra Deus ela vem do grego, é a entidade grega chamada o Zeus Olimpo, porque quando você declina a palavra Deus, a palavra Zeus, ela chega à palavra Zeus. Zeus, Theos, dos, Deus. É a terceira declinação da palavra Zeus. Então isso já foi uma adulteração dos gregos quando foram traduzir os escritos Natsarim, que chamam de Novo Testamento, para o grego, do hebraico para o grego. Então eles colocaram Zeus no lugar de Elohim, ok? Então quando você se dirige ao Eterno chamando por Deus, não está dizendo o nome correto dele. E se alguém te chamar pelo nome que não é o seu, lógico que você não vai atender. Você vai olhar, você vai prestar atenção no que a pessoa está dizendo, mas você vai dizer, não é comigo, não está chamando o meu nome.
Então, o que é que quer dizer o eu sou? O eu sou em hebraico, ele é a seguinte conotação. Ele, né, é a forma, né, eu vou tentar explicar aqui, né, bem detalhado, que é para você entender. Né? Vamos lá. A tradição javista, isso é tradição, tá? Javista já faz o culto a Yahweh remontado às origens da humanidade. Né? Utiliza este nome divino em toda a história patriarcal. Segundo a tradição eloísta, a qual este texto pertence, o nome de Yahweh, que eles chamam Yahweh aqui na Bíblia, não é? Que eu não concordo, né? Não tem provas cabais para a pronúncia do tetragrama ser Yahweh, né, ou Yahvé, como o nome de o Elohim dos pais foi revelado só a Moshe. A tradição sacerdotal, né, concorda com ela, especificando apenas que o nome do Eterno dos pais era El Shaddai, o que eu falei. E o que é que os teólogos evangélicos, né, protestantes e católicos dizem aqui? Que existem 3 tradições, né, para desqualificar a Torá, ou seja, ela foi mudada 3 vezes, né? Ou seja, foi escrita por 3 tradições para desqualificar. Então, isso jamais iria acontecer, né? Não existe essas tradições, né? 3 tradições, né? A javista, a eloísta e a sacerdotal. Então, continuando, vamos lá. Esta narrativa, um dos pontos altos do AT, né, Antigo Testamento, propõe 2 problemas. O primeiro, filosófico, diz respeito à etimologia do nome, Yahweh. O segundo, exegético e teológico, ao sentido geral da narrativa e ao alcance da revelação que transmite. Primeiro, procurou-se explicar o nome de Yahweh por meio de outras línguas que não fosse o hebraico, ou então por meio de diversas raízes hebraicas. É preciso, provavelmente, ver aí o verbo ser numa forma arcaica. Né? Ou seja, tanto os protestantes como os evangélicos aqui na Bíblia de Jerusalém, né, que é uma das Bíblias, né, que eu aconselho, que está mais próxima, né, do hebraico, eles concordam que o nome não é Deus. Né? Eles tendem a dizer que é Yahweh, Yahvé, mas, mesmo assim, não é, porque não existe provas cabais que a pronúncia do tetragrama do Yud Rei Vav Rei, né, seja essa. Alguns reconhecem aqui uma forma causativa deste verbo. Ele faz ser, né, ele traz a existência. Muito mais provavelmente trata-se da forma verbal simples e o termo significa ele é. Segundo, quanto à interpretação, o termo é explicado no versículo 14, que é o antigo acréscimo da mesma tradição. Discute-se sobre o significado desta explicação. Erie, axé, erie. Ou seja, erie, axé, erie é eu sou o que sou. O Elohim, falando de si mesmo, só pode empregar a primeira pessoa, eu sou. O hebraico pode ser traduzido literalmente, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, o que significa que o Eterno, né, não quer revelar o seu nome, mais precisamente, Hashem dá aqui o seu nome que, segundo a concepção semita, deve defini-lo de certa maneira. Contudo, o hebraico pode ser também traduzido literalmente eu sou aquele que sou, e segundo as regras da síntese hebraica, isso corresponde a eu sou aquele que é, ou eu sou o existente. Foi assim que compreenderam os tradutores da 70, ou seja, da Septuaginta, né? Ego eimi hoon, Elohim é o único verdadeiro existente. Isto significa que ele é transcendente e permanece em mistério para o homem. E também que ele age na história do seu povo e na história do homem, né, da humanidade, o qual ele dirige para um fim. Esta passagem contém em potência os desenvolvimentos que a sequência da revelação lhe dará.
Apocalipse 1:8, ele era, ele é e ele vem, né? Ou seja, ele é sobre todas as coisas. Então, o que é que podemos presumir aí? Que o Eterno revelou o seu nome para Moshe e depois ele apagou este nome para que ninguém mais o falasse em vão. Esse é o ponto máximo da Parashá, e depois vem, né, a continuação da história, né? Poderes e sinais é dado a Moshe, Aharon é intérprete de Moshe, né? Partida de Moshe de Midian à volta do Egito, e depois vem a circuncisão dos filhos de Moshe, o encontro de Aharon, né? Primeira entrevista de Moshe com o faraó, é aquela parte lá que eles levam, né, transforma o cajado em cobras, instruções aos chefes, né, de coveias, e aí vem queixa dos escribas e hebreus, né, e isso, né, já o povo já está irritado porque o faraó ele aumenta mais e mais o trabalho. Recriminação do povo, orações de Moshe, né? Uma nova narração da vocação de Moshe. E aí termina a Parashá, né? Vou fazer nesse formato, trazendo só os pontos principais para ela ficar pequena e não ficar tão cansativa, ok? Um abraço a todos. O Shabat já passou, mas nós vamos recitar a Bericat Kohanim de qualquer forma. Lembrando que a gente faz isso porque o Eterno disse a Moshe: Zahor et Yom HaShabbat lekadshô. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. A Bericat Kohanim, né, que está lá em Números 6:22. Yevarichecha Adonai veishmerecha yael Adonai panavelecha vihuneca itzah Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel. E nunca se esqueça dessa frase: Vetedut et haimet, vehaimet techahe et rer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel, que é amém. E emitze Hashem, foi a frase que Tiago falou quando ele disse assim: olha, quando isso é mandamento do Eterno, porque ele disse: não jureis. Então, por isso que Tiago diz assim: não jureis. Diga assim: se o Eterno permitir, eu vou. E mitse Hashem, se o Eterno permitir, eu vou. Nunca faça promessa, que fazer promessa é pecado. O próprio Yeshua disse assim: não jureis por nada. Está na Torá o mandamento de não jurar. Quem jura permanece em pecado até que cumpra. O provérbio diz assim, que o Eterno não se agrada de tolos, que faz juramento e não cumpre. Então, diga assim: Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta no Shabat com a Parashá, se eu não me engano, Vayirá, que é a continuação do livro de Shemot. Um abraço a todos e até a próxima porção.